Evangelho segundo Lucas, capítulo 20. Origem da autoridade de Jesus. Num daqueles dias, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe: Dize-nos, com que direito fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não creste nele? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam-lhe por fim que não sabiam de onde era. Replicou-lhes também Jesus: Nem eu vos direi com que direito faço estas coisas. Parábola dos vinhateiros. Então Jesus propôs-lhe esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem do produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajando-no, e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: Este é o herdeiro, matemo-lo para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará estes vinhateiros e dará vinha a outros. A estas palavras disseram: Que Deus não o permita. Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido que as referia a eles ao propor esta parábola. Tributo a César. Puseram-se a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhes: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e que, sem fazer acepções de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a descrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram que calar-se. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filho, case-se com ela, o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se, pois, com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem. E já não o atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Cristo é o filho de Davi. Jesus perguntou-lhes: como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Desconfiar dos escribas. Enquanto todo o povo ouvia, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar de roupas compridas e gostam de saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Eles receberão um castigo mais rigoroso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.